Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, Deus cuidará de ti. Estas palavras me fazem lembrar do salmista. Salmo 102, segundo versículo diz o seguinte: Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Deus cuidará de ti. É nesta certeza que nos encontramos nesta manhã, neste culto, para compartilhar as bênçãos de Deus. E uma delas é esta: Deus cuidará de ti. No dia de hoje e durante toda esta semana. É muito bom receber todos vocês no ministério desta igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Estamos de coração e de portas abertas, portas online, porque nosso santuário está fechado, nosso templo está fechado, mas nossos corações e o ministério online desta igreja está totalmente aberto para testemunhar esta mensagem para você. Deus cuidará de ti. Tenhamos paciência, calma diante das adversidades destes dias, pois sabemos que, mais uma vez, Deus cuidará de ti. Você se lembra das suas 4 tarefas em relação ao YouTube, ao ministério de nossa igreja transmitido através das casas dos membros desta igreja, através do coração dos membros desta igreja. São elas as 4 tarefas. Inscreva-se no YouTube, dê o seu ok para a programação que você está assistindo, se assim você desejar. Mas também envie o link deste culto para alguém que precisa, que carece das palavras que aqui você ouve. Testemunhe isso. E por fim, clique no sininho. Clicando no sininho, você receberá, antes de todos os eventos de nossa igreja, um aviso, uma comunicação diretamente do YouTube, dizendo que o nosso culto ou as nossas programações estão começando. Que este dia seja um dia propício para lembrarmos desta mensagem. Que esta semana também seja uma semana quando lembraremos a cada manhã desta mensagem. Qual é esta mensagem? Deus cuidará de ti. Desfaça os teus pecados como a nuvem, diz o Senhor através do profeta Isaías, capítulo 44, verso 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Promessa de Deus dirigida ao seu povo. Por meio de uma comparação, o Senhor desperta a nossa atenção para a restauração espiritual que Ele próprio realiza em nós quando tropeçamos, caímos e até mesmo nos afastamos da comunhão com Ele. Assim como a névoa e as densas nuvens encobrem o céu, deixando os dias cinzentos, escurecidos e tristonhos, tal é o resultado do pecado em nossa vida. Do mesmo modo, como o calor do sol dissipa a nuvem, trazendo de volta o brilho e a claridade sobre a terra, assim o perdão de Deus tem efeito pleno em desfazer os nossos pecados, devolvendo-nos a alegria de viver em sua presença. Para isso, precisamos apenas responder afirmativamente ao amoroso convite do Senhor. Torna-te para mim, porque eu te remi. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor Deus, graças te damos porque em tua infinita misericórdia nos convidas ao perdão. Nesta hora de culto, estamos declarando a nossa resposta afirmativa ao teu convite, ao tempo em que pedimos. Desfaz, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus, que na cruz do Calvário remiu a nossa alma da perdição eterna. Amém.
Olá, meus irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio. Eu sou Helenita Sampaio. Eu saudo os irmãos com o Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Durante essa pandemia, nós estamos separados, porém juntos em espírito e fé e oração em Deus, que em breve nós voltaremos para agradecer e louvar o nome do Senhor. Irmãos, eu sinto saudade de tudo e de todos. Sinto saudade dos irmãos, sinto saudade da minha igreja, principalmente da minha igreja, e sinto saudade até do banco onde assisto o culto. Até breve, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. No segundo domingo de junho, os batistas brasileiros celebram o Dia do Pastor. Por muitos anos fiquei sem saber o que fazer nesse dia. E aí então Deus me deu a orientação de que deveria aproveitar essa ênfase para falar da doutrina do ministério. Então, nesta manhã, eu gostaria de ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 12, e depois pensaremos sobre essa última parte do versículo. O versículo diz assim: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim perseguiram os profetas, ou seja, os profetas foram perseguidos, os profetas que viveram antes de vós. Sangue, suor e lágrimas no púlpito. Vamos orar. Ó Deus eterno, oramos nesta hora, agradecidos por este culto, pela bênção da Tua presença em nossas vidas, pela bênção da Tua direção conferida aos nossos passos. E agora, Senhor, pedimos a orientação do Teu Espírito para as nossas mentes, a fim de que recebamos, entendamos e pratiquemos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.
A frase é conhecida e repetida. Diz assim: nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. Depois ela foi reduzida para sangue, suor e lágrimas. Mas você sabe quem disse essa frase, quando a disse e por que disse? Bom, ela foi dita no primeiro discurso de Winston Churchill, quando Winston Churchill se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele tomou posse no dia 10, no dia 13 ele fez o discurso em que ele diz isso: nada tenho a oferecer senão sangue, suor e lágrimas. A Inglaterra estava perdendo a guerra, a Segunda Guerra, e Churchill assumiu naquele sufoco e assumiu sem muita perspectiva de vitória. E diz alguém que, apesar de não ter recebido aplausos da plateia, de forma corajosa e visionária, Churchill já preparava os britânicos para o que estava por vir, ou seja, cinco longos anos de guerra e sofrimento. Muito antes da maioria, Churchill reconheceu o poder de Hitler e o vigor das forças alemãs. Melhor do que ninguém, o estadista sabia o quanto era importante enfrentá-los. Mais do que a defesa de um país, tratava-se da luta pela liberdade e pelos valores mais caros à civilização ocidental. Há muitas histórias ligadas à procedência dessa frase, de onde ele tirou, foi da cabeça dele, não foi? Por exemplo, há uma teoria segundo a qual a frase, o autor original da frase é Giuseppe Garibaldi, líder italiano que faleceu em 1882. Outros atribuem a frase a autores mais antigos ainda, como é o caso de Cícero, que morreu no ano 46 antes de Cristo, ou a Tito Livio, que morreu no ano 17 depois de Cristo. Outros atribuem também a um poema de John Donne, um poeta inglês, que num poema de 1611 usa uma expressão mais ou menos parecida, uma expressão parecida. O próprio Churchill já vinha usando essa frase em vários artigos anteriores, em jornais, em revistas, e parece então que ele já vinha, digamos assim, namorando essa ideia de usar esta frase, sangue, suor e lágrimas. Mas para mim a expressão sangue, suor e lágrimas pode muito bem resumir a agenda do profeta de Deus, a agenda do ministério, no ministério que alguns homens desempenham diante de Deus. Porque além de muito suor, ministério é muito trabalho, além de muito suor, quase sempre há muitas lágrimas e às vezes até o sangue é exigido dos profetas. E por isso Jesus disse: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Pode ser que a recompensa na terra não seja, nem aconteça, mas a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim foram perseguidos os profetas. Então eu queria pensar aqui com os irmãos nesta manhã, e a primeira parada é sobre isso: o que é um profeta? O que é um profeta? Você sabe o que é um profeta? Tem uma mulher ali na esquina, ela conta pra gente o que vai acontecer. Se você perguntasse a um ancião da antiguidade: qual é a sua profissão, meu senhor? E ele respondesse: profeta. Aí você iria parar o que estava fazendo, levantava a cabeça, olhava para ele e perguntaria: o senhor podia ser mais específico? O senhor pode dizer exatamente o que o senhor faz na vida? Então a primeira coisa é que um profeta é alguém chamado por Deus. Profeta é alguém chamado por Deus. Você lembra quando Paulo, lá em Atos capítulo 20, se despede dos obreiros
dos líderes da igreja de Éfeso, o que ele diz para eles? Ele diz assim, olha, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, para dar testemunho do Evangelho. Qual é o Evangelho? Do Evangelho da graça de Deus, como ele diz. Então, Paulo não se ofereceu para ser obreiro, mas ele diz, carreira e ministério recebi do Senhor Jesus. Ministério, então, é dom de Deus. Deus dá a algumas pessoas o dom do ministério. Paulo disse que recebeu do Senhor. Então, meu amigo, nem pense, por favor, em nome de Jesus, eu quero dizer a você, nem pense em tentar o ministério se você não recebeu do Senhor a chamada clara e específica. Nem tente. Por outro lado, você que recebeu a chamada, nem tente escapulir dela, porque o Senhor vai querer que você dê contas depois do seu ministério. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz a ele, 1 Timóteo 1,12, agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Pondo-me no seu ministério. Resumindo, irmãos, o profeta é alguém chamado por Deus. Você não escolhe ser pastor examinando um catálogo de profissões. Olha, aqui ó, esse aqui paga bem, esse paga menos, esse aqui ganha muito, esse trabalha pouco. Não é assim. Não existe um concurso para ser pastor. Ele passou no concurso, as igrejas estão fazendo concurso para ser pastor e ele passou. Não é por aí. Não existe um escritório de recrutamento. Presta atenção nisso. Não existe um escritório de recrutamento com uma plaquinha. Recrutam-se profetas, contratam-se obreiros. Não tem isso. É Deus quem põe alguém no ministério. E se é Deus quem põe alguém no ministério, Ele também pode tirar alguém do ministério, porque o ministério é dele. A obra do ministério pertence ao Senhor. Nós somos apenas peões, trabalhadores, pessoas que estão tentando trabalhar com o Senhor. Por isso que a Bíblia chama de cooperadores. Operar em latim é trabalhar, né? Então nós somos operário, então nós somos cooperários uns dos outros e trabalhadores trabalhando para o Senhor. Então, mesmo sendo chamado por Deus, o profeta verterá sangue, suor e lágrimas. Mas além de ser chamado por Deus, o profeta também é alguém que serve a Deus com a sua boca. Uns servem a Deus com as suas mãos, outros com a sua voz bonita, cantando. Outros servem com as suas mãos, regendo, servindo, ajudando, orando. O profeta é alguém que serve a Deus com a sua boca. Hoje à noite nós vamos falar sobre Isaac na terra de Gerar. Mas agora, de passagem, eu quero lembrar que o pai dele já esteve lá também, em Gerar, e o rei da cidade, diríamos hoje o prefeito da cidade, né? O prefeito Abimeleque levou Sara para o seu harém. E Deus apareceu depois a Abimeleque, e disse para ele o seguinte, em Gênesis 20, versículo 7, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta. Olha só, porque Abraão é profeta e intercederá por ti. Ele é profeta e vai orar por você. Então, o profeta é alguém que serve a Deus com os seus lábios. Ele vai orar pelas pessoas. Faz parte
da descrição de trabalho, de um profeta, o interceder, o orar pelos outros. É interessante que a primeira vez, Gênesis 20, versículo 7, é a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia. Primeira vez. E não tem nada a ver com predizer o futuro, dizer agora vai acontecer o seguinte, uma grande pandemia acontecerá no mundo. Não é por aí, não. A palavra profeta depois vai adquirir essa conotação também, de alguém que é capaz de prever o futuro, de anunciar o futuro. Mas ele não é capaz, é que Deus anuncia o futuro através dele, através do profeta. Mas aqui, a primeira aparição da palavra profeta na Bíblia é o uso, ou a conotação é de alguém que vai orar. Alguém que vai orar. E isso já indica muita coisa do trabalho pastoral, digamos assim. O profeta é alguém, em terceiro lugar, é alguém que aponta para cima. Aponta para cima. Ele não aponta para dentro, ele não faz, a obra que ele faz não é sua, não é dele. A obra que ele faz é sua, de Deus, é obra do Senhor. Então o profeta apenas faz o papel de porta-voz. Você já viu um porta-voz dizendo coisa que seja da cabeça dele? Né? O presidente da república tem um porta-voz. Aí o porta-voz diz, hoje nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas ele está falando dele mesmo ou é o pensamento do presidente por quem ele fala? Está entendendo? Então o profeta é porta-voz, ele apenas transmite o recado que vem de Deus e através dele vai às pessoas, chega às pessoas. Então o profeta é isso, é alguém que é chamado por Deus, usado por Deus, né? Alguém que vai orar, alguém que fala em nome de Deus. Em segundo lugar, conviria perguntarmos: como é que o povo despreza a mensagem dos profetas? Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor Jesus em Mateus 5,12, alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a pergunta: como é que o povo despreza a mensagem dos profetas? De vários modos, infelizmente. Por exemplo, depreciando o conteúdo da profecia. Depreciando o conteúdo da profecia. Em vez de falar mal do mensageiro, fala mal da mensagem. Essa mensagem não valeu nada para mim. E isso aconteceu em Israel, isso acontece hoje em todo lugar, no mundo todo, onde há profecia. Sempre há alguém recalcitrando, que não quer ouvir. Ezequiel, por exemplo, no tempo da Bíblia, já foi vítima dessa depreciação do conteúdo da sua profecia. Ezequiel 20:49, ele diz assim: então disse eu, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um contador de parábolas? Aliás, nessa parábola, tanto se deprecia o conteúdo quanto o próprio mensageiro, não é verdade? Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um contador de parábolas? É um contador de histórias, como se não houvesse importância nas histórias que ele conta, como se não houvesse importância nas parábolas que Ezequiel estava contando. Está percebendo? Está percebendo? Então, muito cuidado ao desprezar o conteúdo daquilo que está sendo dito. Eu confesso a você que tenho orado sempre quando vou ouvir uma mensagem, seja ela pregada pelo maior pregador do mundo ou pregada pelo irmão mais, até analfabeto, que puder pregar. Eu sempre peço a Deus que abra o meu coração, que me deixe disposto a ouvir, a receber e
introjetar aquela mensagem no coração. Essa perseguição a Ezequiel, sutil e psicológica, ela tem o mesmo propósito de qualquer outra oposição. Sabe qual é? Desanimar o profeta. Desanimar o profeta. Olha, eu confesso que eu não sei como é que Isaías aguentou, eu não sei como é que Jeremias resistiu, não sei como Ezequiel conseguiu, não sei como Daniel sobreviveu. Muita perseguição aos profetas de Deus. Então, depreciando o conteúdo é uma forma, outra forma é caluniando a pessoa do profeta. Caluniando a pessoa do profeta. Isso aconteceu, por exemplo, com Daniel. Você lembra em Daniel capítulo 6, que Daniel foi parar na cova dos leões, quer dizer, era o local de punição, de castigo àqueles que se opusessem ao rei. Joga na cova dos leões, pronto, é sentença de morte. Daniel teve que passar por isso. A inveja que os incrédulos tinham dele, a inveja fez que o denunciassem junto ao rei Dario. Eu li recentemente uma frase numa fonte não identificada, procurei a fonte, mas muita gente diz, então ninguém sabe quem disse primeiro. Pastorear é fazer curativos nos feridos enquanto você mesmo está sangrando. Pastorear é fazer curativos nos feridos enquanto você mesmo está sangrando. Então despreza-se a mensagem depreciando o conteúdo, caluniando a pessoa do profeta e também, radicalmente falando, silenciando a voz do profeta, indo ao extremo de silenciar a voz do profeta. Nós temos muitas histórias de profetas perseguidos na Bíblia. A Bíblia é um livro de pessoas perseguidas, e às vezes perseguidas pelo próprio povo de Deus, como foi o caso de um profeta que eu vou mencionar agora. O nome dele era Zacarias. Não é esse Zacarias, profeta que termina antes de Malaquias, terminando o Antigo Testamento? Não é esse não, é outro Zacarias. Zacarias, ele era filho do sacerdote Jeoiada. Jeoiada era um homem de Deus, depois a gente pode contar a história dele aqui qualquer dia, um homem de Deus, e ele protegeu um menininho que foi salvo pela esposa dele, do Jeoiada, e para proteger o Joás, que foi o único sobrevivente da matança que uma rainha perversa chamada Atalia, filha de Jezabel, provocou. Então, Zacarias era o filho de dona Jeozeba e do senhor sacerdote Jeoiada. E Zacarias, o profeta, seguia os passos do pai, que era um homem justo, um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que enquanto Jeoiada viveu, Joás também serviu ao Senhor. No momento em que Jeoiada morreu, Joás virou as costas para o Senhor. Você tem uma ideia da importância do Jeoiada. Mas lá em 2 Crônicas 20, a Bíblia diz que o Zacarias, o profeta, o filho de Jeoiada, o profeta Zacarias, foi à presença do rei Joás denunciar a apostasia dele. Você lembra quando Natã foi à presença de Davi denunciar o seu pecado? Pois então, mesma coisa aconteceu aqui. Zacarias, o profeta, foi à presença de Joás. O rei mandou que ele se calasse. Já começou mal. Cala essa boca. Cala essa boca, senão eu te mato. O Zacarias, pelo jeito, não calou a boca, e o rei então mandou que ele fosse apedrejado. Apedrejado. Foi uma demonstração inacreditável da capacidade que o ser humano tem de demonstrar ingratidão, porque o pai dele, pai do profeta, o sacerdote Jeoiada, havia salvado a vida do menino Joás, do menino garotinho, bebezinho, o único dos 70 e tantos que Atalia matou.
A tradição rabínica, os judeus, os rabinos, considera este assassinato um dos principais motivos da destruição do Templo de Salomão. Olha só como é que a coisa vai pela história fora. Uma outra tradição judaica assevera que depois da morte de Zacarias, aconteceu uma coisa esquisita no templo, apareceu uma fonte de sangue. Olha só, como é que aí também dá espaço para muitas histórias. E essa fonte jorrava incessantemente, e alguns acham que Jesus estaria se referindo a essa superstição, ou a esse dado, se foi dado, quando diz em Mateus 23:35, estas seguintes palavras: para que sobre vós recaia todo sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Apesar de Jesus ter chamado Zacarias aqui filho de Baraquias e não de Jeoiada, a maioria dos estudiosos da Bíblia crê que Jesus estaria se referindo ao filho de Jeoiada, que isso então seria ou um erro de cópia do copista, ou uma outra técnica literária de substituir o nome do pai, era comum. Agora é interessante porque Jesus fala que o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel foi lá no início da Bíblia, lembra? Gênesis 4, até o sangue de Zacarias. Sangue de Zacarias. É porque segundo Crônicas, onde está a história do apedrejamento de Zacarias, segundo Crônicas era o último livro do cânon do Antigo Testamento. O Antigo Testamento começa, até hoje, eles não mudaram, começa em Gênesis e termina em segundo Crônicas. O nosso é que termina em Malaquias, mas o deles, a ordem dos livros é ligeiramente diferente. Bom, quem não se recorda, você deve se lembrar muito bem do que aconteceu com João Batista, profeta de Deus que vai denunciar o pecado do poderoso Herodes, e o que acontece? Herodes manda degolá-lo. Então, como é que o povo despreza a mensagem dos profetas? Muitas vezes matando os profetas. E isso Jesus diz: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim foram mortos os profetas antes de vós. Por isso os profetas enfrentam sangue, derramam sangue, suor e lágrimas. Mas em último lugar, conviria perguntar ainda, por que o povo despreza a mensagem do profeta, as mensagens que Deus manda através dos seus profetas? Por que o povo despreza? Por que é assim? De onde que vem essa tendência maligna, maliciosa, maléfica, de desprezar o profeta que o Senhor chamou e colocou no meio do seu povo? Bom, por rejeição da vontade de Deus. Primeira e óbvia resposta é essa: por rejeição da vontade de Deus. Você lembra quando o perverso Acabe, rei Acabe, marido da Jezabel, quando ele encontra Elias, o profeta de Deus, olha como ele se dirige a Elias: já me achaste, ó inimigo meu. 1 Reis 21:20. Já me achaste, ó inimigo meu. Ou seja, para o poderoso, o profeta é um inimigo. E aliás, o profeta é sempre visto como inimigo quando ele contraria interesses, sejam eles econômicos, religiosos, psicológicos, sociais, enfim, não importa o adjetivo do interesse. O que importa é que quando o profeta contraria, a vida dele está em perigo. O mesmo aconteceu com Jeremias. O Senhor diz a ele: pois até Jeremias 12:6, até os teus irmãos e a casa do teu pai
estes mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. A tradução Revista e Corrigida usa aqui a palavra, eles agem aleivosamente, ou seja, com traição. E aqui diz, não confies neles, ainda que te digam coisas boas. Além de tudo, a incredulidade às vezes opta pela falsidade, pela falta de genuinidade, de verdade. O cronista de Israel tem um diagnóstico preciso para o desprezo do povo para a mensagem de Deus, para com a mensagem. Diz assim, segundo Crônicas 24, 18 e 19, eles abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, ou seja, abandonaram o Senhor, e cultuaram aos postes ídolos e aos ídolos. Por isso veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por culpa deles. Mas, segundo Crônicas 24, 19, mas Deus enviou profetas entre eles, para fazê-los voltar ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Os profetas protestaram contra o comportamento do povo de Deus, mas eles, o povo de Deus, não lhes deram ouvidos. Rejeição da vontade de Deus. E também por maldade. Uma razão do desprezo da mensagem é a maldade do próprio coração. Eu confesso a você que fico muito triste quando leio a explicação que Jesus dá a Nicodemos sobre a razão da incredulidade. Por que há incredulidade no mundo? É como se Jesus fizesse uma arqueologia da incredulidade e aí levantasse a seguinte verdade. João 3,19. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Veja só, os homens amaram mais as trevas. Que opção infeliz, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Rapaz, como Jesus foi preciso aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Você lembra quando Jesus lamentou sobre Jerusalém? O que ele disse logo no início? Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Em Jerusalém os profetas derramavam sangue, suor e lágrimas. Queria terminar com uma pergunta de Paulo. Ele fez essa pergunta aos Gálatas 4,16. Será que eu me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Lembra do Acabe encontrando Elias e falando, já me achaste, ó inimigo meu? Paulo pergunta agora, será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Infelizmente, Paulo, você se torna um inimigo quando você anuncia a verdade de Deus. Mas parece que é isso mesmo que acontece não só com Paulo, mas com todo o profeta. O profeta repassa a verdade recebida de Deus e o povo se torna seu inimigo. Mesmo assim, irmãos, mesmo com sangue, suor e lágrimas, é preciso pregar. Porque do contrário, o que vai acontecer com o povo de Deus se os profetas morrerem? Provérbios fala sobre isso. Provérbios responde o que vai acontecer. Provérbios 29, 18. Onde não há profecia, onde não há profeta falando, onde não há palavra de Deus sendo anunciada, o povo se corrompe.
O povo que já tem uma tendência natural à corrupção vai se corromper. A profecia funciona como uma espécie de freio na tendência à nossa corrupção, a nossa tendência de corrupção. William Barclay diz que para Jesus, olha que frase triste de Barclay, para Jesus, a história de Israel é a história do assassinato dos homens de Deus. A história de Israel é a história do assassinato dos homens de Deus. Então, acho que ninguém vai querer ser homem de Deus, né? Ninguém vai querer ser profeta. Não, Jesus diz: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. É grande a vossa recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus estiver chamando você para ser profeta, não vacile, não receie, não tenha medo, atenda, vá, seja o profeta que Deus quer que você seja, porque isso é a vontade de Deus. Senhor, obrigado porque chamas homens defeituosos, como todos são, para serem profetas, porta-vozes da tua vontade. Ajuda-nos a ouvir as tuas profecias e não a desprezá-las, porque o apóstolo Paulo também disse: não desprezeis as profecias. Que nós não desprezemos, mas que amemos a tua palavra, que apreciemos ouvi-la, ó Senhor. Em nome de Jesus pedimos que abençoes todos os pastores neste domingo especial, que tu abençoes a vida de cada um, o ministério que cada um desenvolve, ainda que seja conduzido tal ministério com sangue, suor e lágrimas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu tenho um bom pastor que me leva para andar nos pastos de sua glória, nas fontes transbordantes de sua graça. E esse bom pastor comigo quer falar, então me leva além, para um lugar de silêncio, para escutar sua voz, aonde o meu eu não fala, meu ego não emite som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor me fala, eu posso ouvir com nitidez, sua voz ecoa no silêncio do relacionamento com meu ser. Fala, quero escutar, estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. Onde o meu eu não fala, meu ego não emite som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor me fala, eu posso ouvir com nitidez, sua voz ecoa no silêncio do relacionamento com meu ser.
Iniciamos o mês de junho com duas datas muito significativas para a denominação batista. Domingo passado, nós comemoramos o 105º aniversário de organização da Sociedade Missionária Masculina, e ela ocorreu em nossa igreja, no dia 4 de junho de 1916. Por essa razão, queremos deixar um forte abraço a todos os homens primeirenses, que continuemos firmes e operosos na obra do Senhor. E hoje, neste domingo, comemoramos também uma data muito importante, que é o Dia do Pastor Batista. E nesta oportunidade queremos então deixar o nosso abraço ao pastor João Soares da Fonseca, pelo carinho, pelo seu pastoreio, pela sua paciência em conduzir este rebanho da primeira igreja. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Peg, assim como também os demais pastores que congregam na nossa igreja, as suas esposas, as esposas dos pastores que já estão na glória. Nós agradecemos a todos o carinho e o cuidado com o rebanho. E quero deixar uma palavra muito conhecida de todos nós, que está em Jeremias 3, no seu verso 15, que assim diz o Senhor: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Nós somos gratos ao Senhor, porque ao longo da história desta igreja, nós tivemos homens, pastores, que muito contribuíram para a expansão do Evangelho. Esta é a mensagem de gratidão e contendo forte abraço do Ministério Diaconal da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro para todos os amados pastores. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Parabéns aos colegas pastores pelo Dia do Pastor. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Não desanime, querido colega. Eu sei que as lutas são muito grandes, as incompreensões tamanhas, mas quem nos chamou está esperando a nossa obediência. Então, quero agradecer a você que está acompanhando este culto, que acompanhou este culto nesta manhã, e convidá-lo para estar à noite, às 19 horas, neste mesmo canal. Estaremos aqui novamente juntos, louvando e apreciando as belezas do Senhor e da sua presença e da sua palavra. Também queremos convidar você para quarta-feira, às 19h30, o culto transmitido ao vivo. Este é gravado, mas o de quarta-feira é ao vivo, com todos os riscos de um culto ao vivo, né? Pode acabar a internet de repente, a gente ficar sem nada, mas ainda assim nós estamos transmitindo ao vivo já há 1 ano e pouco. Que o Senhor abençoe a sua vida, dê a você um domingo de repouso, de reflexão espiritual, de compartilhamento da palavra de Deus. Passe o link do culto da noite para alguém, para que ele também possa ouvir a palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos pensar sobre o tema Onde Viver é Muito Perigoso. Vamos orar. Despedimos-nos, ó Deus, desta reunião com o coração pleno de gratidão por tudo que nos dás. Fala aos teus filhos ainda ao longo desta tarde e deste dia, e que o teu Espírito possa completar em nossos corações aquilo que a tua palavra não disse ainda nesta manhã. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos filhos obedientes e humildes. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.